Segundo o Infopem, o sistema prisional brasileiro possui 813 homens e 33 mulheres com deficiência intelectual e 2.497 pessoas em cumprimento de medida de segurança com internação psiquiátrica. Aproximadamente 85% dessas pessoas estão em alas psiquiátricas ou hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico e os 15% restantes em unidades prisionais comuns. Mas como se dá o cumprimento das penas nesses casos? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o professor de Direito Penal, Leandro Bueno. Boa tarde, professor. Boa tarde, é um prazer. Bom, professor, como se dá o cumprimento dessa pena aí de pessoas que têm um transtorno psiquiátrico comprovado? Se a pessoa ela já recebeu então a pena, então o que acontece? Posteriormente, há a possibilidade na Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210 de 84, no seu artigo 183, existe essa possibilidade do juiz fazer o quê? Ele converter aquela pena exatamente nessa questão do tratamento psiquiátrico. Esse tratamento psiquiátrico ele pode se dar de duas formas diferentes. Existe o tratamento que é ambulatorial e a internação. Qual que seria a diferença desses dois casos? No tratamento ambulatorial, como o próprio nome já diz, não há uma internação. A pessoa recebe o tratamento naqueles dias especificamente, né? E já no caso da internação é possível, ela tem que ficar ali internada mesmo. O que pode acontecer também que tem essa previsão na nossa legislação? Pode ser que aquele preso, ele sendo colocado num tratamento ambulatorial, entenda-se que ele não tem condições ali, por exemplo, vamos supor que seja um preso muito perigoso, digamos assim, ficaria uma situação muito complicada. Então, nesse caso, seria possível determinar então que ele fosse feita tratamento através da internação no caso. E aí, nesse caso, a previsão mínima para esse tratamento, se houvesse essa hipótese, seria de 1 ano. A pena é a mesma ou não? Nesse caso, por exemplo, a pessoa cometeu um crime grave, foi condenada aí, um crime que teria uma pena grande. Ela cumpre o mesmo uma pena internação ou não? Essa questão é bem interessante. O que eu poderia dizer com relação a esse ponto? No caso, imaginemos então que a pessoa começou a cumprir a sua pena e supervenientemente, né, durante aquele cumprimento da pena, aquela pessoa vem a ser acometida de algum transtorno psiquiátrico. Então, nesse caso, aquele período em que ela ficar em tratamento, ela é abatida na pena. Então, vamos dar um exemplo. Se ela tivesse já cumprido 5 anos e a pena dela é de 8 anos. Então, e naquele 5º ano ela teve essa questão psiquiátrica. Então, ela já cumpriu 5 anos, 1 ano, vamos dizer que ela ficasse 1 ano ali naquele tratamento, e aí nesse caso, durante aquele tratamento, aquele período ali seria abatido também na pena. Então, ela 5 mais 1, 6, então voltando a cumprir a pena depois do tratamento, ela teria só mais 2 anos a serem cumpridos. Agora, não pode ultrapassar o limite da pena. Então, se aquela pessoa foi condenada a 8 anos, ela não pode ficar mais tempo com tratamento psiquiátrico do que a pena que ela tinha recebido anteriormente. Tá certo, doutora. A gente continua esse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. Ok. Aqui no estúdio do Jornal da Justiça, nós voltamos com o professor de Direito Penal, Leandro Bueno, que hoje conversa com a gente a respeito do cumprimento de pena em casos de pessoas com transtornos e problemas psiquiátricos. E quando a gente pensa, doutor, numa pessoa com um problema psiquiátrico, em cumprimento de pena, a gente pensa também em ressocialização, né? Como se dá o acesso da família, que é muito importante nesse processo, uma pessoa que tem um problema psiquiátrico aí e que está penada? Certo, essa questão é bem interessante, né? Eu pessoalmente acho assim um tanto complicada a pessoa quando tem esse tipo de problema para a questão da ressocialização. Porque a ressocialização ela pressupõe o quê? A pessoa discernir, compreender aquela situação que ela tem para que ela possa o quê? Estar ali voltando ao convívio no caso. Então, o que acontece? Numa situação como essa, que a pessoa tem esses transtornos psiquiátricos, fica bastante complicada essa situação. De qualquer forma, a nossa legislação permite sim a visita dos familiares, que é um apoio importantíssimo nesse momento que a pessoa está passando aquele transtorno mental. E também nesse caso, assim, é interessante falar o seguinte, que a nossa legislação, a Lei de Execução Penal, ela prevê que mesmo depois da pessoa cumprir a sua pena, durante 1 ano, ela é chamada de egresso, é considerado pela nossa legislação como um egresso. E a legislação, a lei de Execução Penal, ela prevê a possibilidade do próprio poder público
ou ele, ou através de instituições ligadas a ele, dá um apoio psicológico para aquela pessoa, até para que ela possa estar retornando ao convívio social. Em relação a menores que cumprem medida socioeducativa, né, não cumprem uma pena necessariamente, podem cometer um crime aí hediondo com 17, 16 anos, como se dá esse acesso ao sistema prisional para esse menor, né, de 16, 17 anos que cometeu um crime e que foi diagnosticado com problema, um transtorno mental? Interessante essa pergunta. Só uma pequena retificação, no estatuto a gente considera como ato infracional, né, em vez do crime quando é um menor, né. A nossa legislação, se você der uma lida no Estatuto da Criança e do Adolescente, vai lá no artigo 112, parágrafo 3º, ele não tem muitas disposições sobre esse assunto, mas ele fala basicamente que esse menor ele terá que receber um tratamento especializado e individualizado em locais específicos para esse tipo de tratamento. Então, é uma situação assim que eu acho que o nosso legislador ele deixou assim, muito em aberto, né? Dependendo muito também das próprias condições do sistema penitenciário de cada estado. Né? Então, fica uma coisa assim um tanto em aberto. De qualquer forma, a ideia que a gente tinha comentado com relação ao maior se aplicaria aqui nesse sentido de que ele não pode estar recebendo ali o tratamento psiquiátrico naquele mesmo local onde ele está cumprindo a sua medida socioeducativa. Teria que ser um local à parte, específico para essa finalidade. Nem no mesmo local que um adulto cumpre essa pena, né? Exatamente. Né? Inclusive, é uma das principais vedações que nós temos na nossa legislação. Menores não podem estar, no caso, ali cumprindo as suas medidas socioeducativas junto com os maiores que estão cumprindo penas. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o professor Leandro Bueno, que é professor de Direito Penal, e conversou com a gente a respeito do cumprimento de pena no caso de pessoa com um transtorno mental. Obrigada pela participação. Obrigado. Até uma próxima.